Hoje eu vou lhe explicar uma técnica avançada de swing trade que poderá lhe ajudar muito a potencializar os seus lucros. Você já conhece a técnica do gap? Se não conhece, fica comigo que eu vou lhe explicar no vídeo de hoje, numa aula muito prática, muito simples, que vai fazer muita diferença no seu trade. Vai fazer você, potencializar bastante o seu dinheiro, bastante o seu lucro, hein? Bom, já deixa lá o seu like, já se inscreve no canal, vai fazer parte da comunidade Investidor Inovador. Prazer, Cleiton Nascimento, se você não me conhece. Muito obrigado por sua presença. Sem mais enrolações, vamos então direto para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a técnica do gap, tá? Se você não conhece, vai ficar sabendo, vai lhe ajudar muito. E se você já conhece, fique aí também que certamente tem informações novas que poderão lhe ajudar. Vamos lá, primeiramente, o que é um gap? A gente sempre fala, né? Então um gap, então um gap aqui, tem um gap ali, né? Na verdade, olha só. Gap é um termo em inglês que significa um distanciamento, um espaço em branco na análise técnica em gráficos, tá? Estamos trazendo aqui o termo gap para a nossa análise gráfica. É um intervalo ou região de preços em que não ocorreu a negociação do ativo, deixando um gap, ou seja, está tendo negociação, a negociação parou, voltou aqui, ó, esse espaço que é o gap. A gente vai ver no gráfico, tá? Bom, olha só, é comum que os gaps ocorram em períodos em que não houve negociação do ativo. Por exemplo, quando as bolsas de negociação estão fechadas, podendo na abertura da bolsa o preço do ativo abrir, né, descolado do preço anterior em função de acontecimentos que podem ocorrer no intervalo em que não houver as negociações. No gráfico vai ficar tudo mais claro, né? Mas só para você entender, a bolsa, diferentemente do mercado cripto que opera 24 horas por dia, as corretoras operam 5 dias por semana. Então, há esse distanciamento entre o fechamento do preço e a abertura. Pode ser que nesse intervalo tenha acontecido algum fato relevante, que impacte o mercado, algum assunto político, guerra, alguma coisa, aí o preço que fechou, por exemplo, em 10 dólares, ele pode abrir já 12 dólares. E dá esse gap, essa distância entre 10 e 12. Ou para baixo também, de 10 para 8, entendeu? Então esse é o gap. Mas já te adianto que é uma técnica que você precisa ter psicológica, ter um pouco de calma, tá? Mas tem grande chance de assertividade. Pode te ajudar bastante. Olha aqui, deixa eu puxar para o lado, puxa para o lado. É uma técnica muito prática, extremamente útil e pode lhe ajudar a colocar dinheiro no bolso. Bom, é entendido que é a técnica do gap, então, que é o distanciamento de preços quando a bolsa não opera. Vamos para o trade view, então, para a gente ver na prática como funciona tudo isso. Bom, estamos aqui no trade view, lembrando também que essa técnica que eu estou passando para você aqui, pelo menos no caso a que eu utilizo é para o Bitcoin, tá? Então pode ajudar a ter bastantes resultados através de boas entradas e boas saídas com o Bitcoin. Bom, o que acontece? Olha, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, o gráfico normal que a gente vê no dia a dia, Bitcoin Tether, no gráfico da Binance. Repare que no gráfico do Bitcoin, os candles são aqui sucessivamente, você não tem intervalos, você não tem fenda entre eles, tá vendo? Olha só, você não tem fenda. Inclusive, nesse exato momento, o Bitcoin no gráfico diário estava acima da média 8 semanal, hein? Que legal, que legal. Bom, o que você vai fazer então? Você vai lá no seu TradingView, tá? Aqui está usando o gráfico normal do Bitcoin e você vai selecionar isso aqui, ó. Bitcoin CME Futures. CME, que é uma bolsa de Chicago, né? Que opera 5 dias por semana. Então, ela é uma bolsa para contratos futuros. Então, por ela ser contratos futuros e não operar 24 horas por dia, na verdade, ela deixa esses gaps, tá? São as aberturas que já vou te explicar. E você vai reparar também o seguinte, se você ver o gráfico do Bitcoin normal, ó, nesse exato momento que eu estou gravando, 27.431 dólares o valor do Bitcoin. Se você for para o gráfico do Bitcoin da CME Futures, aqui ó, você vai ver que ele está 25.400. Então tem uma pequena diferença de preço, aí, normalmente de 100 dólares, alguma coisa assim, entre o gráfico da bolsa de futuros e o gráfico cripto normal que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então você vai lá no seu TradingView, você vai digitar isso aqui, ó, BTC exclamação, tá? Vai aparecer para você o gráfico da CME Futures, que é o gráfico que eu utilizo aqui para ver esses gaps. Então eu vejo esses gaps aqui no gráfico da CME Futures e consigo ter a noção de um melhor ponto ou entrada, tá? Bom, lá na prática agora vai ficar muito mais legal. A prática é muito mais legal, olha só, acompanha comigo. Já se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal. Tá? Esse aqui tem grandes dicas para lhe ajudar a fazer dinheiro. Estou usando aqui o gráfico diário, lembrando, usar o gráfico diário você tem melhor assertividade, tá? Então utilize o gráfico diário. Olha só, vou começar te mostrando os gaps aqui, tá?
Lembra que o gap é um buraco negro, tá? Olha aqui um gap, olha só. Olha aqui essa abertura. Esse é um gap. Já vou explicar sobre o fechamento dele. Vamos localizar gaps aqui, ó. Até estava vendo agora há pouco, olha só, como utilizo para mim no dia a dia, né? Então, por isso que eu compartilho com vocês também. Vamos buscar mais gaps aqui. Gap, 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 gap. Aqui, ó, achamos mais um gap. Olha só, mais um gap aqui. Olha que legal. Mais um gap aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu encurtar o gráfico aqui para a gente localizar mais gaps. Olha aqui, mais gaps. Cara, você vai fazer o seguinte, você vai olhar no gráfico e vai localizar esses gaps. E qual que é o intuito? O gráfico do Bitcoin, ele sempre volta para fechar esses gaps, seja para alta ou seja para baixa. Por isso que o gap é uma ótima técnica para você saber se você fica comprado ou vendido, o melhor momento de entrada ou o melhor momento de saída, tá? Por quê? Imagine só, você está aqui com o gráfico, tá? Abriu esse gap, pô, você viu esse gap, certo? E você veio e comprou aqui embaixo. Pô, comprei aqui hoje, eu vi que tem um gap. Poxa, mas quando que eu saio? Pô, você pode sair quando o gap fechar, pois normalmente o Bitcoin ele volta para fechar o gap. É como se tivesse deixado a porteira aberta, ele volta para fechar esse gap, tá? Então, ó, por exemplo, se você comprou aqui embaixo, quando que eu vou sair? Vou sair sem pressa quando ele fechar esse gap aqui, que é essa abertura, vou ter um lucro de 52%. Então, se você pegar esse gap aqui, vamos ver se o Bitcoin já fechou ele. Ó, o Bitcoin ainda não fechou esse gap. Ou seja, no momento que eu estou gravando aqui, se eu entrar hoje nele, entrei hoje a 26 mil, a 27 mil. A 27 mil. Ele pode ter oscilações, tá? Para fechar o gap. Nós não sabemos quando. Mas se eu não tiver calma, na verdade, eu sei que uma hora ele vai voltar para fechar esse gap e eu vou fazer um lucro de 38%, cara. Simples assim, operando a técnica do gap. Você precisa ter paciência, isso é muito importante. Pois independente do espaço de tempo, normalmente todo gap é fechado, tá? Você só precisa ter psicológico, tá bom? Bom, olha só, então aqui já faria aqui 37% de lucro. Cleiton, me mostra um exemplo de ele ter fechado um gap. Isso aqui, ó, recentemente, eu estava monitorando esse gap aqui, olha só, tá vendo aqui? Ó, ele veio e fechou esse gap. Olha aqui, esse espaço, ó. Então o Bitcoin deixou esse gap aqui e de repente você está vendo o mercado está aqui, poxa, não quero entrar que está muito na alta. Quando que eu entro? Eu vou esperar o Bitcoin voltar para fechar esse gap para eu entrar. E olha só o que aconteceu. O Bitcoin, ele veio aqui, ó. Deixa eu até deletar isso para melhor para a gente. Olha, ele abriu o gap. Deixa eu fechar aqui. Ele abriu o gap no dia 17 de janeiro. Então ele correu e veio fechar o gap. Lembrando que é o fechamento do gap, é quando o candle passa na frente do buraco negro, tá? Não só o candle, como a própria sombra do candle também é considerado fechamento de gap. Então, depois do dia 17 de janeiro e 9 de março, praticamente 2 meses, ele veio e fechou esse gap. Então, para você que estava aqui na alta, poxa, eu não vou entrar que está na alta, vou esperar fechar o gap. Esperou fechar o gap, olha só como você se deu muito bem, tá? Pois no dia 17 aqui, isso mesmo, 9 de março, na verdade, ele fechou o gap e começou a subir. Olha só, alta de 29%. Se você tivesse entrado aqui no topo, você ia pegar uma diferença aqui de 8%. Não, você foi lá, teve psicológico, teve paciência, aguardou o gráfico voltar e fechar o gap. Poxa, voltou, fechou o gap, agora eu vou entrar. É claro que ele pode fechar o gap e continuar caindo, tá? Mas as maiores probabilidades são dele voltar a subir, porque ele volta para fechar, para liquidar em muitos investidores de baixa e depois começa a subir novamente, tá? Então, olha só, subiu, deu um lucro aqui de 26%. Vamos ver mais um pouco aqui. Então, a técnica do gap, cara, você utilizando ela com calma, sem pressa, ela é muito interessante, tá? Olha só, o Bitcoin deixou esse gráfico em aberto aqui. Esse gráfico, esse gap em aberto, tá? Deixou em aberto no dia 11 de maio de 2022. Então, não sabemos quando, tá? Pode ser amanhã, ou depois, daqui um mês, 2 meses, 3 meses. Ele vai voltar para fechar esse gap. Então, daqui ele pode fazer algumas correções. Em algum momento ele vai vir aqui e vai fechar esse gap, tá? Então, se você entrar hoje nele e tiver a calma de esperar o fechamento do gap, olha só, 34% de lucro no Bitcoin. Simples assim, cara. Essa é uma técnica do gap, uma técnica avançada, tá? Para swing trade, ou seja, para você fazer lucro aí no período de 1, 2 meses, 3 meses, tá?
e ela dá muito resultado. Os traders utilizam muito essa técnica, tá? Olha só, exemplo de fechamento de gap. Olha aqui, ele abriu um gap, olha só, ele abriu um gap aqui em 23 de julho de 2021. Aí ele subiu, 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 subiu. Ele voltou para fechar esse gap mais tarde. Ele voltou para fechar esse gap. Olha aqui onde ele fechou o gap, ó. Olha aqui, tá vendo esse gap aberto? Fechou aqui, ó, no dia 25 de janeiro de 2022. Ou seja, praticamente aí 6 meses depois, ele veio e fechou esse gap. Então, se você estivesse, por exemplo, aqui na alta, na dúvida, vou entrar aqui ou não vou entrar, ou aqui na metade, né, e tendo conhecimento dessa técnica, você vai pensar, não, eu vou esperar ele voltar para fechar esse gap, aí eu entro. Mas olha só, lembra que eu te falei também que não há garantia de sempre ir para cima? Ele fechou esse gap aqui, tá vendo, ó? Ele fechou aqui em 21 de janeiro, aí depois ele subiu, teve essa alta aqui de 21 de janeiro, subiu aqui a 32%. 32%, cara, em poucos dias. Olha, fechou aqui em 21 de janeiro e chegou aqui a bater 32% em 4 de fevereiro, em poucos dias. Ou seja, teria fechado o gap e feito o lucro depois. É claro que aí você fica esperto porque ele pode corrigir novamente, né? Então ele subiu, né? O gráfico ele anda em ondas, né? Ele veio aqui depois e abriu um pequeno gap aqui, ó. Olha só, um pequeno gap, fechou. Abriu o gap, fechou. Olha como foi rápido esse gap aqui. Olha só isso aqui, tá vendo? Ó, deixa eu aumentar aqui o gráfico para ficar melhor pra gente. Cara, é muito legal, tá? É muito legal. Até falo um pouco demais, gosto de explicar detalhadamente, que é muito importante. Olha só, ele abriu esse gap aqui no dia 30 de março, mas logo depois, no dia 31 de março, ele já fechou esse gap. Então tem gaps que são curtos e tem gaps que são maiores. Mas olha só, você entendendo que quando tem a abertura do gap, ele vai voltar para fechar, seja aqui para alta ou seja para baixa, vai te dar o posicionamento. Ó, tem um gap aqui embaixo, o gráfico está aqui na alta, vou esperar ele cair para entrar. Opa, entrei, tem um gap aqui em cima, vou esperar atingir esse gap para eu vender. Você entendeu? Lembrando que o gap ele pode se tornar uma resistência ou um suporte, tá? Porque o preço pode vir aqui, fechar o gap, bater e voltar. Por isso que é importante, de repente, você tomar a sua decisão de fazer o lucro, fazer um lucro parcial ou algo assim, tá? Ponto muito importante, tá? É muito interessante você utilizar também como apoio o Super Trend, tá? Eu já fiz vídeo Super Trend sobre o Super Trend aqui no canal, o link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. Super Trend é um indicador, ele indica momentos de alta e momentos de baixa. Linha vermelha, momento de baixa, linha verde, momento de alta. Então o Super Trend pode te ajudar bastante, né? Olha, ele fechou um gap, mas a linha está vermelha. Espera aí. Então ele vai cair mais um pouco. Aí você espera o Super Trend dar o sinal de alta, né? Aí você entra no gráfico, esperando ele voltar para fechar outro gap aqui em cima. Pois veja você, por exemplo, olha só. Ele tem um gap aqui, certo? Ele veio. Opa, abriu outro gap. Aí ele continuou, mas olha, repare se está em momento de baixa. Ele está vindo no momento de baixa. Agora mudou para alta. Aí você poderia entrar agora, entendeu? Porque ele parou de cair e você aguardaria o gráfico voltar a subir para fechar esse gap, entendeu? Espero que essa aula possa ter lhe ajudado, uma técnica interessante. Pratique ela, pratique a observação, até mesmo de operar. Fique observando lá, dá uma olhada alguns dias como é que funciona o gap, espera o gráfico fechar. E você se sentindo seguro, aplique essa técnica, ela poderá lhe ajudar a potencializar seus lucros. Muito obrigado por sua atenção. Coloque sua opinião aqui nos comentários. Você já utiliza a técnica do gap? Ela é interessante, você gosta dela, já fez lucro com ela? O que você acha? Coloque sua opinião aqui nos comentários, já se inscreve no canal. Ótimo dia, ótimos investimentos para você. Grande abraço, até mais.